Nosso centro está de volta e quem pergunta quer saber. Vamos começar aqui com Carlos Brito, que tem uma pergunta interessante, porque a pessoa, sim, né, ela diz que não acredita ou não acreditava em espírito. Diz: olá amigos, meu nome é Virgínia, sou de Redenção da Serra. Eu não acreditava muito em espíritos, até algumas coisas acontecerem comigo. Vejo muitas pessoas à minha volta, pessoas que eu não conheço. O que eu faço? Minha querida Virgínia. Virgínia. Minha querida Virgínia, se você não acreditava em espírito até começar a ver, você não acreditava em você mesmo. Porque nós somos espíritos, só que nós estamos encarnados. Tem muitas pessoas que não acreditam em espíritos. Muitos dizem que é o diabo, é isso e aquilo. Mas quando a gente desencarna, a gente passa a ser espírito. E a gente não precisa ver nem escutar para não acreditar ou para acreditar em espíritos. Eles estão aí em nossa volta desde quando o mundo começou a ser habitado por seres humanos. Logo, nós somos espírito, logo os espíritos existem. Ô Brito, e o que ela faz? Que ela pergunta assim, o que eu faço? Quer dizer, vai procurar o conhecimento? Justamente, vai atrás, corre atrás, vai em centro espírita, leia o livro dos espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, que tudo isso irá se regularizar, irá passar, tudo isso daí você levará uma vida normal, sem acreditando e não se importando se eles estão te incomodando ou não. Bom, essa próxima pergunta vem de Minas Gerais, eu vou fazer a pergunta, vocês vão saber quem é que vai responder. Ó, o Júnior de Minas Gerais diz: parabéns pelo programa, todos agradecem. Sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, e gostaria de comentar que vi a reprise da Casa Mal Assombrada. Ele diz assim, quer dizer, deste assunto, né, dentro do programa. E adorei. Ele diz: olha, acho que aqui em Minas Gerais é a concentração das casas mal assombradas. Edmar... Olha, não foi feito um censo nesse sentido para a gente poder confirmar Mas a Minas teoria tem dele. fama, né, de misticismo, local de histórico, fenômeno. né? Isso. Fatos muito importantes acontecendo em Cidades Minas lá Gerais. que tem umas histórias... Toda vez que tem esse palco, né, uma cidade, um local é palco de acontecimentos importantes ou que tiveram uma dimensão muito grande, é natural que algumas pessoas fiquem ali presas aos acontecimentos. Não deveriam seguir suas vidas, né, como espíritos que o Carlos acabou de falar, e mudar de fase, vamos falar do que no videogame, acabou essa encarnação, vamos para a próxima fase, que é a próxima experiência, a próxima encarnação, não ficar paralisado. Por isso que o Chico reencarnou em Minas, né? Olha Então, aí. já é uma ajuda. Se lá Minas tem essa situação que ele está relatando, já é uma ajuda, né? Nós precisamos libertar os espíritos desencarnados e os também que estão encarnados sobre a realidade da vida, né? Que ela transcende essa vida material. E às vezes ficam presos à vida material, os acontecimentos, não sabem perdoar, não sabem, tem muito apego às coisas que tiveram nesta vida e aí ficam ali presas, né? Edmar, muito rapidamente, mas tem uma receitinha, uma dica para a pessoa que está em sua casa e sente que tem fenômenos? A primeira atitude. Por exemplo, a Virgínia. Por exemplo. É o que o Brito disse, procure uma casa espírita. Por quê? Kardec, no livro dos médiuns, diz que quando nós temos uma mediunidade, uma faculdade mediúnica, por isso que a gente vê, escuta determinados acontecimentos que são considerados como os 12 provocados pelos espíritos. Ele diz que se nós formos à casa espírita e ali compreendermos e trabalhar com a nossa mediunidade na casa espírita, os fenômenos que aconteciam à revelia vão deixar de acontecer. E aí o médium que era involuntário, acontecia sem a sua vontade, passará a ser um médium voluntário ou facultativo. Ele vai dizer o horário e o momento que esses fenômenos irão acontecer. E se por acaso acontecerem fora desse horário, ele saberá muito bem lidar com eles e compreendê-los. Portanto, terá uma vida normal. Nós temos pouco tempo, infelizmente, tem um e-mail aqui que a pessoa esqueceu de assinar, mas ela pergunta por que muitas vezes as pessoas maltratam tanto os animais, Sandra? Parece que eles têm raiva de qualquer bicho. No plano espiritual tem algo a ver? Por quê? No nosso planeta há espíritos de diversos níveis evolutivos reencarnados aqui, né? E estes espíritos
que estão reencarnados têm diversos níveis de consciência. Então nós estamos, enquanto humanidade, despertando ainda a nossa consciência em relação à realidade espiritual dos animais, dos espíritos em fase de animalidade, né? Alguns vão maltratá-los diretamente, o que nos choca. Mas uma boa parte da humanidade os maltrata indiretamente. Quando nós ingerimos carne, nós estamos maltratando os animais indiretamente, por exemplo, né? Então, nosso nível de consciência, à medida que nós vamos entendendo o processo de evolução, e entendendo historicamente, culturalmente, que os animais têm alma, que eles têm inteligência, sensibilidade, emoção, e que nos cabe tutorá-los, nós vamos mudando essa visão. Do ponto de vista espiritual, claro que esse espírito que maltrata um animal aqui que está reencarnado, esse espírito, quando desencarna, continua tendo uma visão, às vezes, deturpada, e muitas vezes no plano espiritual acorda a consciência em relação aos próprios atos, e aí reencarna com uma tarefa de auxiliar os animais. É isso, né? aí. E existem colônias espirituais, hospitais veterinários no plano espiritual que auxiliam os animais, a Fraternidade Francisco de Assis, que auxilia os animais a prece o pedido de socorro, a colocar esse animal no tratamento à distância, a prece para a pessoa que está maltratando, são processos de auxílio nessas situações. Olha, tem uma pergunta aqui tão legal que eu acho que... Vou até sugerir, quem sabe, um bloco de um próximo programa, pelo menos para falar sobre isso, que é o Pedro Henrique de Niterói. Ele tem 26 anos, gostaria de saber por que tantas pessoas estão sofrendo de depressão. Hoje em dia buscam uma esperança e nem nas igrejas elas conseguem, ele diz. Não dá mais tempo de abordar, infelizmente, mas o seu toque, hein, Pedro Henrique? Super válido, porque muitas pessoas vão se unir a você, né, nessa pergunta, em busca dessas respostas, e a gente vai encerrando então, Edmar. Vamos guardar essa questão Isso. para o próximo programa, fiquem ligados, nós vamos falar sobre isso. Ok, então, depressão, Edmar. então, no próximo programa, no Quem Pergunta Quer Saber. Então, um abraço, até o próximo, já Edmar. acabou? Eu aconselho, Acabou, Brito. eu aconselho a pessoa a orar, confiar em Deus, confiar em Jesus e Nossa Mãe Maria Santíssima. Muito obrigada, Brito. Até o próximo programa. O Brito, que é o presidente da USE Distrital Tucuruvi, Carlos Brito. E Sandra Calado. Foi um prazer. Até o próximo programa. Estaremos juntos novamente com o programa Nosso Centro, que é uma realização da USE Distrital Tucuruvi. Até lá, então, um forte abraço. Fique com Deus.